Querido irmão, abra as Escrituras no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 15. Acompanhe a leitura, irmãos, um texto muito conhecido. E o texto desafia-nos uma compreensão desse chamado de Deus. Nos diz a palavra: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, ou dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aleluia, amém. Glória a Deus, irmãos. Que palavra abençoadora, que palavra renovadora para o coração da gente. Eu tenho certeza que de alguma forma nós nos identificamos com esse texto, porque esse texto é extremamente revelador para a gente, no sentido de que todos nós de alguma forma recebemos chamados específicos, é claro, mas por certo todos nós fomos chamados pela graça de Deus. Domingo passado nós estudamos aqui, tratamos um pouco sobre a experiência de Davi, ali no enfrentamento a Golias. E é certo, irmãos, que todos nós, indistintamente, todos nós precisamos e necessitamos desesperadamente de modelos dignos de serem seguidos. Nós precisamos. É fato, irmãos, todas as vezes que leio a palavra, todas as vezes que estudo as Escrituras e me deparo com experiências de homens de Deus, eu me encontro ali, nós nos encontramos em suas narrativas, em suas histórias, em tudo aquilo que eles passaram. De alguma forma nós nos identificamos, principalmente nós que vivemos uma sequidão
de referências. Nós precisamos de fato, irmãos, de heróis autênticos, verdadeiros. Nós precisamos de pessoas íntegras. Nós precisamos de modelos dignos. Nós precisamos de pessoas cujas vidas nos inspirem a sermos melhores. Nós precisamos subir mais alto. Nós precisamos de pessoas que nos ensinem. E é claro, irmãos, quando falo essas verdades, eu não estou olhando para esses homens aqui de Deus na perspectiva de pessoas perfeitas, irreparáveis. Jamais. Os textos bíblicos nos mostram que os personagens bíblicos foram verdadeiros. Erraram muitas vezes. Pecaram muitas vezes. Desobedeceram a Deus em outros momentos. E nós nos identificamos porque nós encontramos em todas essas narrativas a manifestação do cuidado, da graça e do perdão do Senhor Deus. Os personagens bíblicos, eu dizia domingo passado, eu gosto muito da história de Davi, mas como não olhar para a história desse personagem bíblico chamado Moisés? Eu arriscaria dizendo que Moisés, irmãos, Moisés talvez seja um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. A simples menção do nome Moisés desperta em nós diferentes imagens desse personagem. Não sei em vocês, mas desperta em nós. Por exemplo, quem não lembra, principalmente os mais antigos, se você gosta de filme, um dos filmes mais destacados no cinema, naquelas produções de Hollywood, foi o filme Os 10 Mandamentos de 1956. Que produção, irmãos, naquela época. De tal forma, eu até comprei esse DVD na época, quando se usava em DVD, né? Comprei, guardei, tenho guardadinho esse filme. Esse filme é fantástico. Tem uma produção, e é interessante, irmãos. Esse filme foi estrelado por Charlton Heston, um ator famosíssimo. E ele desempenha esse papel principal. E a figura que nós temos ali é de um Moisés forte, irreparável, gigante, destemido. Os mais recentes podem lembrar, por exemplo, de um desenho animado musical intitulado, lá em 1998, intitulado de O Príncipe do Egito. Tem uma geração aqui que é mais recente um pouco, né? O Príncipe do Egito, que foi um desenho animado que apresenta um Moisés diferente, elegante, um Moisés amante das diversões, Moisés virtualmente sempre jovem, que não envelheceu nunca naquele filme, sempre jovem. Interessante as figuras que nós temos de Moisés. Nós temos outras produções, mas quando nós pensamos em Moisés, irmãos, embora a fantasia hollywoodiana desperte em nós essas imagens fascinantes desse Moisés bonito, corajoso, confiante, espirituoso, sempre jovem, o Moisés descrito na vida real, descrito nas Escrituras, repito, é o exemplo de todos nós. Moisés viveu conflitos, irmãos. Moisés, em muitas vezes, ou em muitos momentos, não soube o que fazer de maneira adequada, não soube lidar com as adversidades de maneira adequada. Moisés, este homem que, apesar de suas falhas e pecados, Deus o usou, o chamou e o usou poderosamente para levar seus propósitos. Entenda, querido, todas as vezes que Deus comissiona alguém, que Deus chama alguém, Deus quer revelar os seus propósitos. Repito, e quero ser redundante, querido, com essa frase: nada é sobre nós, tudo é sobre Deus. Você nasceu para a glória de Deus, você foi salvo para a glória de Deus, você vive para a glória de Deus, e tudo que nós realizamos precisa redundar em glórias e glórias a Deus, de tal forma que o salmista no Salmo 115 diz: não a nós, não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome nós rendemos toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos, amém. É interessante como é o chamado de Moisés descrito aqui na palavra. Um homem que enfrentou, um homem que venceu muitos obstáculos, não apenas circunstanciais,
E é interessante perceber isso. Moisés passou também por problemas pessoais. Moisés é o exemplo da transformação que a graça pode operar no coração do homem. Deus é um Deus que se relaciona, irmãos. Deus é um Deus que abençoa as nossas vidas. Moisés foi alguém que lutou contra os seus próprios medos, contra as suas próprias deficiências. Fato, irmãos, Moisés se declarou extremamente limitado quando chamado por Deus. Moisés foi alguém que enfrentou suas próprias deficiências. Moisés foi alguém que reconheceu as suas inabilidades. Presta atenção, queridos, quando nós nos deparamos com o chamado de Deus, nós reconhecemos as nossas inabilidades. Quem somos nós? Deus é tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso. Quem somos nós? Eu queria nessa noite, queridos, caminhar com vocês, olhando para esse chamado de Moisés, escrevendo aqui para a gente aqui, que mesmo reconhecendo que era limitado, mesmo com seus medos, mesmo reconhecendo as suas finitudes, Moisés cedeu a esse chamado, disse: eis-me aqui. E Moisés se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus. Presta atenção o que Deus quer lhe dizer nesta noite. Deus tem te levantado para ser instrumento em suas mãos. Há um propósito maior, e esse propósito foi deliberado no trono. Ninguém pode intervir nos propósitos de Deus. Deus age livre e soberanamente. Seja bendito o nome do Senhor. Há um propósito maior. Lé do engano é pensar que os nossos propósitos são maiores. Lé do engano é pensar que o que eu sonho é mais importante. Não, queridos, os planos de Deus são maiores, os propósitos de Deus são maiores, insuperáveis. E seja bendito o nome do Senhor. É interessante, irmãos, quando nós estudamos a vida de Moisés, nós iremos perceber que Moisés desempenhou um papel crucial no destino da humanidade e das nações. Que coisa impressionante. Eu estou falando de Moisés. Deus, eu não sou hábil para o serviço. Deus, eu não estou preparado. Deus, eu tenho as minhas deficiências. Deus, eu não estou preparado para esse grande desafio. Mas é interessante, irmãos, como o capítulo 3 nos fala sobre esse chamado, que me identifico em muitos momentos, que me encontro aqui, que me sinto também desafiado em outros momentos. E aqui, só para que você possa entender o capítulo 3, o livro de Êxodo, ele tem o seu relato, trazendo o pano de fundo da morte de José, dos seus irmãos e de toda uma geração. Você só vai entender o porquê que Deus chama aqui Moisés, quando você volta lá para o capítulo 1, versículo 6. Vai rapidamente, para a gente entender aqui, rapidamente, o pano de fundo, qual era a realidade, irmãos. Capítulo 1, versículo 6, diz a palavra: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Porque o texto de Êxodo, irmãos, começa antes de falar acerca do chamado de Moisés, apontando que José, seus irmãos e toda aquela geração ficou para trás, para nos mostrar que a estabilidade deixa de existir quando uma geração deixa de existir aqui e deixa de buscar ao Deus Todo-Poderoso. Havia uma instabilidade aqui, irmãos, porque o rei da época era um rei que vivenciou os milagres de Deus. Na vida de José, o rei do Egito foi alguém que disse a José: José, olha, você é o segundo nome do meu reino. E diz a palavra que essa geração passou, esse reinado passou. E aí, queridos, o que é que acontece? No verso 7, na continuidade do capítulo 1, o texto diz: os filhos de Israel foram o quê? Fecundos. Eles aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. E nesse contexto de morte de José, dessa geração, o povo de Israel se multiplicou, o povo de Israel se fortaleceu, culminou justamente na morte do rei do Egito. Diz o ditado: rei morto, rei posto. Rei morto, rei posto. Versículo 8 diz aí a palavra: entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não
conhecera a José. Há uma informação nesse texto aqui que é de extrema importância. Esse rei não conheceu José, só de ouvir falar. Ele não conviveu de maneira prática com os milagres de Deus nesse contexto de reinado. Por conta disso, meus irmãos, por conta do aumento do povo hebreu, esse novo rei, usando de astúcia, orienta o seu povo. Vejam comigo, leituras, versículos 9 e 10. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Está errado esse negócio. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Interessante, irmãos, que de forma astuta, nesse contexto aqui, irmãos, a grande preocupação desse rei é porque, deixa eu contextualizar para vocês, aqui, irmãos, nesse contexto em que nós estamos lendo, o povo Egito aqui, o povo aqui no Egito, eles lutavam, eles estavam em expansão, eles lutavam contra países vizinhos. Qual era a preocupação do novo rei? Veja bem, nós estamos em expansão, nós estamos em crescimento geográfico, e aí esse povo que está debaixo das nossas barbas tem crescido, tem aumentado, tem se fortalecido. Olha a preocupação do rei: nós precisamos minar suas forças, porque pode acontecer que o povo de Israel possa se unir com outro país ou com outros povos e venham destruir o nosso reinado. O que é que ele fez? Nós precisamos afligir esse povo. Verso 11, para a gente entender, vai para o verso 11, diz a palavra, acompanha comigo: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Irmãos, é interessante, eu acho impressionante a expressão usada no versículo 12: quanto mais nós afligíamos eles, mais eles cresciam. Presta atenção, não há nenhum sistema humano que possa impedir o crescimento do povo de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Pode se levantar, irmãos. Maior é aquele que está em nós. Glória a Deus por isso. Já tem uma pastoral aqui, pegar esse link aqui, fazer uma pastoral. Seja quem for que ganhe para presidente do país, maior é aquele que está em nós. Glória a Deus. A igreja é do Senhor. A igreja tem dono, meu irmão, tem cabeça. Nós somos corpo. Claro, irmãos, nós temos as nossas inclinações. A igreja é plural. Presta atenção nisso. Unidade não é uniformidade. Nós estamos unidos. Eu não vou deixar de falar com o irmão porque ele vota em A, em B, em C. Nós estamos unidos pelo sangue do Cordeiro. O nosso reino não é desse mundo, meu irmão. Pode dizer amém, não é pecado não, viu? Meu reino é da glória. Eu vi uma reportagem muito interessante, e aquele teólogo dizia o seguinte: olha, quem merecia meu voto não está concorrendo à eleição. Sabe quem é? É Jesus. Ele que merecia meu voto, Ele que é perfeito, Ele que é irreparável, Ele que é o dono da igreja, Ele que é o Senhor, nele nós estamos salvos. É claro, irmãos, nós temos as nossas conclusões. Seja sábio, seja sábio, peça orientação a Deus em nome de Jesus. Mas quanto mais o povo afligia o povo de Israel, o povo inimigo de Deus, eles afligiam, colocavam servidão, muito mais eles se multiplicavam. Glória a Deus por isso. Deus está no controle da igreja, graças a Deus. Diz a palavra que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu creio nessa palavra, aleluia. Glória a Deus por isso. Ninguém pode prevalecer, irmãos, contra a igreja.
Vamos caminhar. O tempo urge, irmãos. Diz a palavra aí que o rei do Egito não ficou satisfeito com isso. Verso 15. Ele traz ordens, dizendo o seguinte, olha, verso 15, 16. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servires de parteira as hebreias, esse povo está crescendo, vamos minar, vamos cercear isso aí. Examinai, se for menino, mata, se for menina, deixa viver. As parteiras hebreias, elas não obedeceram. E o rei ficou irritado, chama essas mulheres aí, que mulheres desobedientes. O que acontece? Por que vocês não mataram esses meninos? Eu não mandei matar todos eles. E elas usaram de uma sabedoria, rei. E aí é um tema para outro sermão, tá, gente, aqui. É uma desobediência civil aqui. É outro sermão, não vou entrar nesse mérito aqui agora não, viu, irmão? Fica guardado em teu coração. Vocês não mataram os meninos? Eu não mandei matar, rei. Essas hebreias são muito fortes. Todas as vezes que nós chegamos lá, elas já deram à luz. Olha o verso 18, 19, acompanha comigo. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que vocês não fizeram, deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são fracas as egípcias. As hebreias são vigorosas, e antes que nós cheguemos lá, elas já deram à luz aos seus filhos. O rei não ficou satisfeito. O que o rei faz? E manda, mata esses meninos, lança esses meninos no rio Nilo. Versículo 22, é uma ordem do faraó, mata esses meninos. É nesse contexto que nasce Moisés. É nesse contexto que Moisés, ele defende o seu povo. Eu não vou entrar nos méritos aqui, nas nuances. É nesse momento que ele mata um egípcio. É nesse momento que Moisés foge para Midian. É nesse momento que o rei do Egito morre. Finalzinho do capítulo 2, irmãos, que termina um ciclo. Verso 23, 24 e 25 do capítulo 2. Acompanha comigo. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Às vezes nós imaginamos que Deus, ele perdeu o controle. A aflição é tão grande, a dor é tão grande, a angústia é tão grande. Se você olhar para os detalhes, eu quero lhe convidar a estudar o livro de Êxodo. Os 2 primeiros capítulos revelam essa aflição, essa perseguição ao povo de Deus. Diz a palavra no verso 24, capítulo 2, que Deus ouviu o gemido do povo. Diz a palavra que ele lembrou, eu tenho uma aliança com esse povo. Eu vou abençoar esse povo, eu vou responder a esse povo. É justamente que entra aí o capítulo 3, o nosso texto. É justamente que entra aí, irmãos, a realidade do chamado. E eu queria destacar 3 verdades nesse chamado de Moisés, irmãos. É justamente aí que está Moisés, 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Alguns comentaristas defendem que ele era auxiliar do cuidado com as ovelhas. Ele tinha um trabalho, irmãos. Ele estava ali servido na casa do seu sogro. E muitas vezes nós imaginamos, será que Deus vai levantar alguém? Quem somos nós? Que servidão, que dor, que perseguição, que angústia. Presta atenção, quero lhe dizer isso hoje à noite. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Se você crer nisso, diga amém. Eu creio. Jamais. Porque Deus é fiel. Nós somos merecedores em nada, em nada. Mas a palavra que Deus estabelece aqui uma relação impressionante com Moisés. 3 verdades, eu quero ser muito pontual com elas. A primeira delas é que no chamado de Moisés nós identificamos que Deus, ele fala a pessoas comuns em dias comuns. Deus fala a pessoas comuns em dias
comuns. Se não vejamos, irmãos, do verso 1 ao verso 6, nós podemos perceber isso. Moisés, depois de 40 anos, e pensa comigo, irmãos, durante aqueles dias e noites no campo, muitas coisas Moisés meditou acerca de Deus. Em muitos momentos ele orou pelo seu povo. A realidade aqui, olha para o verso 1 do capítulo 3, Deus fala a pessoas comuns em dias comuns. O verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Essa era a rotina de Moisés, 40 anos, quantas lições ele aprendeu liderando, apacentando aquelas ovelhas, o rebanho do seu sogro. Aquele dia seria mais um dia comum na vida de Moisés. Olha aqui para mim, querido, hoje é mais um dia comum em nossas vidas. Quem sabe você tem 10 anos de IPF, quem sabe você tem 20 anos de IPF, quem sabe hoje é mais um domingo. Presta atenção, Deus fala com pessoas comuns em dias comuns. Deus está falando conosco nesta noite. Seja bendito o nome do Senhor. Era mais um dia, irmãos. Ele saiu de casa, ele pegou as ovelhas, ele foi para o campo. Eu não sei vocês, às vezes quando nós estamos no nosso momento de ociosidade, nós pensamos em tantas coisas. Eu fico imaginando Moisés pensando, as ovelhas lá no pasto, ele olhando, ele pensando: meu Deus, meu povo está sofrendo, o teu povo, Senhor Deus, tem misericórdia, vem sobre nós. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que não houve insinuações, não houve premonições, não houve sinais para alertá-lo que Deus iria quebrar o silêncio naquele dia, que a sua vida iria mudar naquele dia. Foi um cotidiano comum, irmãos, ordinário, de trabalho, de cuidar das ovelhas, de estar ali na labuta, nada mais, nada menos, só mais um outro dia no escritório do deserto, à sombra do monte Horebe. Estava ali Moisés. O sol subia, as ovelhas pastavam, e Moisés marcou no seu calendário mais um dia. Eu estou aqui a trabalho, que nós realizamos todos os dias nós acordamos, nós levantamos, mas guarda essa verdade: Deus fala a pessoas comuns em dias comuns. E como nós entendemos isso? Olha a partir do versículo 2 e versículo 3, o que nos diz a palavra: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ele pensou, irmão, eu vou lá, eu vou ver o que está acontecendo, porque isso é uma maravilha, essa sarça que eu estou acostumado a ver pegar fogo, porque o terreno é árido, seco. É muito comum ver uma sarça pegar fogo e depois de um pequeno tempo essa sarça ser consumida. Algo diferente está acontecendo hoje. Eu vou ali, eu preciso ver o que está acontecendo. Essa sarça não se consome. Alguém pode perguntar: pastor, Deus se manifestou a Moisés? Que manifestação foi essa? Nós tratamos sobre isso, sobre revelação de Deus especial, hoje na sala de preparo para o batismo. É o que nós chamamos de teofania. O que aconteceu aqui no texto foi uma teofania. Antes da revelação bíblica especial, bíblica, escrita, Deus se revelava através de teofanias. Ele falava, lembram? A sarça aqui é o exemplo disso. E com os profetas, aqui nesse texto é uma teofania. O que é teofania, pastor? É a junção de duas palavras: teos, Deus, e phanei, que significa manifestação, mostrar, manifestar. É que nós podemos traduzir literalmente teofania como a manifestação de Deus. Eu não sei para vocês, mas para mim, que leio a palavra, eu fico impressionado como Deus perfeito, poderoso, maravilhoso, resolve se manifestar, falar conosco, ter contato com a igreja, com o seu povo. Deus se manifesta a Moisés naquele dia comum, com uma pessoa comum, porque Deus faz tudo como lhe agrada. Deus que tem o controle de todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor.
Deus fala a pessoas comuns em dias comuns. Mas, irmãos, olha o que eu vou lhe dizer agora. Ter experiências com Deus é uma experiência que requer de nós santidade. Se você olhar para o texto vai nos dizer no verso 4 e 5, olha para o texto: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Senhor, eis-me aqui. Ele entendeu, Deus está falando. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Todo lugar que Deus se faz presente é lugar abençoado em nome do Senhor. Quero que você entenda, meu irmão, a minha casa é um lugar abençoado, Deus está lá. A tua casa é lugar abençoado. Esse lugar é lugar abençoado, Deus está aqui no meio do seu povo, aleluia. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos entender a ideia de tirar as sandálias e ficar descalço, a ideia de reverência, de reconhecer a grandeza, a santidade, o poder de Deus. E interessante, irmãos, que Deus fala aqui a Moisés, e se você olhar para o versículo 6, porque Deus fala a pessoas comuns em dias comuns, o versículo 6 diz o seguinte: olha, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência de reverência, de temor, todas as vezes que Deus vai falar, todas as vezes que a palavra é aberta, todas as vezes que a palavra é ministrada, nós precisamos reconhecer que nós não somos dignos, mas Deus diz às nossas vidas nesta noite: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o teu Deus. O nosso Deus está aqui e continua falando em dias comuns, com pessoas comuns. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. A primeira coisa que o texto me leva a refletir é que Deus fala com pessoas comuns em dias comuns. Era mais um dia. Deixa eu dizer isso para o teu coração, querido. Hoje é mais um domingo para a gente, mas eu quero lhe convidar a olhar para a palavra dizendo: Deus, fala o meu coração, renova o meu chamado, ou chama-me para a missão, Senhor. Há muitas pessoas acostumadas a entrarem na igreja, saírem da igreja, receberem um sermão e voltarem para casa, e voltam para casa do mesmo jeito. A vida passa, o tempo passa, os dias passam, o calendário é preenchido religiosamente, dominicalmente com o dia do Senhor. Nós entramos, cantamos, ouvindo a palavra e voltamos. Dia comum, como hoje, um domingo, dia do Senhor. Mas presta atenção, querido, Deus é aquele que se manifesta e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus que continua falando com pessoas como eu e você, pessoas comuns. Em um dia do Senhor, Deus continua ministrando aos seus filhos, porque Deus não nos desampara. Aleluia. Além de falar, queridos, há uma segunda verdade que o texto me ensina, eu lhe convido a entender isso. É que Deus, além de falar com pessoas comuns, Deus envia pessoas comuns. Graças a Deus por isso. O Senhor se revela a Moisés. Deus, além de falar, Deus comissiona, Deus envia, irmãos. Se você olhar para o versículo 7, a partir do versículo 7 ao versículo 9, nós iremos perceber que havia chegado o momento da libertação do povo de Deus, que sofria, que gemia, irmãos. O gemido do povo chega à presença de Deus, e a partir do versículo 7, nos diz a palavra até o verso 9: disse Deus a Moisés: certamente, meu filho, eu vi a aflição do meu povo. O povo é de Deus, nós somos povo de Deus, aleluia, que está no Egito. Eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores. O que é exatores, gente? Exatores são cobradores de impostos que vêm em diligência, em rigor, com peso exacerbado, com injustiças sobre o povo de Deus. Eu vi a ação desses exatores, eu conheço o sofrimento de vocês, por isso eu desci
a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do zebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo o meu povo. Presta atenção que Deus quer lhe dizer e me dizer nesta noite. Deus tem ouvido o nosso clamor. Seja bendito o nome do Senhor. Alguém pode dizer: pastor, faz tanto tempo, 40 anos Moisés estava nesse deserto. Ah, pastor, tem tanto tempo que eu tenho sofrido, há tanto tempo que eu espero respostas de Deus, há tanto tempo que eu tenho colocado as minhas orações. Vocês acham que Moisés, nesses 40 anos, não clamou a Deus? Muito tempo. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, toda sinceridade, vamos abrir o coração. Tinha muito crente aqui que na vida de Moisés já tinha desistido. Não vai dar certo esse negócio. Deus já desistiu. Eu estou aqui hoje à noite para dizer, mais uma vez, os planos de Deus para a tua vida e tua família jamais serão frustrados. Quem sabe até você desistiu, mas Deus não desiste dos seus. Deus não esquece dos seus. Nunca esqueça disso. Era mais um dia, irmãos, e Deus diz a Moisés: rompe o silêncio, dizendo: eu ouvi, eu estou atento para a dor dos meus filhos, eu estou atento para todo sofrimento. Interessante, irmãos, que diante dessa palavra impactante, eu fico imaginando, irmãos, a celebração do coração de Moisés. É quando nós ouvimos uma palavra domingo à noite, e essa palavra vem com ímpeto ao nosso coração. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? Eu saí daqui edificado, abençoado, motivado, renovado. As coisas serão diferentes. Deus levanta alguém, Deus usa alguém, Deus fala através de alguém. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou te enviar. Olha para o versículo 10, meu irmão, olha o que diz a palavra: vem agora, Moisés, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de toda essa opressão lá do Egito. Eu fico imaginando, irmãos, o impacto desse chamado. Eu diria até que Moisés ficou aqui estarrecido. Por que Deus escolheria um simples pastor de ovelhas? Como disse para os irmãos, um assistente de ovelhas. Por certo, Moisés teve medo aqui, irmãos. Moisés repensou: quem sou eu? Eles não irão me ouvir, eles não estarão dando atenção às minhas palavras. Eu estava lendo um texto, um artigo muito interessante, escrito pelo A.W. Tozer, e ele declarou algo interessante, irmãos. A.W. Tozer disse assim: o líder verdadeiro e seguro é provavelmente aquele que não deseja liderar, mas é forçado a uma posição de liderança pela pressão interior do Espírito Santo e da sua situação externa. Quando nós somos chamados por Deus, muitas vezes nós falamos: chama o outro, Senhor, eu não tenho condições. Moisés ficou estarrecido, ficou impactado com esse chamado de Deus. Eu estava estudando esse texto, irmãos, e lembrei do meu chamado. Permitam-me, eu fiquei a pensar: meu Deus, é fato. Os irmãos sabem, eu sou filho de pastor, e nós crescemos dentro de uma família pastoral. E quem é filho de pastor sabe do que eu vou dizer. A última coisa que um filho de pastor deseja ser é pastor. É mesmo, pastor? É, ó, que coisa. Todas as vezes perguntavam para mim: você quer ser pastor? Eu dizia: pastor não. Ando para os meus irmãos: pastor não. Tudo menos pastor. E lembro, irmãos, que essa era a minha tese de vida. Não porque, irmãos, quero deixar bem claro aqui, não porque é terrível, não, o preço é muito alto. A negação de si mesmo é alta. Alguém imagina que ser pastor é estar aqui dominicalmente pregando. Eu diria que é o plus do ministério, é a coisa boa. Se o ministério se resumisse a estar aqui pregando todo dia, seria muito bom, irmãos. O plus, o extra, o the best of the best, o melhor dos melhores, você está aqui pregando. Ser pastor é muito mais do que isso. É renunciar, é abrir mão, é ser referência, é dizer não à carne, é ter uma vida ilibada,
que todo cristão precisa ter, mas o pastor é cobrado muito mais do que isso. E lembro, irmãos, como se fosse hoje 1900, alguém já disse, nunca diga 1900, mas eu vou dizer 1998, sentado ali onde o John está. Exatamente ali, John. Domingo à noite, Mateus capítulo 4, pregação da noite. Cristo estava no deserto sendo tentado pelo inimigo, e a partir dali Cristo começou o seu ministério. Irmãos, esse dia de ordinário a uma pessoa comum, o Espírito Santo de Deus veio como uma flecha no meu coração. E lembro que Kézia estava do meu lado, disse assim: alguma coisa diferente aconteceu comigo hoje à noite. E na segunda-feira, irmãos, reunida a família, eu disse: eu quero dizer para vocês que eu fui chamado por Deus para o ministério. Ontem à noite, enquanto o pastor Célio pregava aqui, o Espírito Santo de Deus me chamou em um dia comum. Olha aqui para mim, querido. Deus levanta pessoas comuns para que a glória seja acreditada àquele que é digno de honra e de glória. Nunca esqueça disso. Deus tem nos comissionado para a glória do seu próprio nome. Aleluia, seja louvado o nome do Senhor Deus. Eu fico imaginando, irmãos, que Moisés disse: eu. É interessante, irmãos, na igreja eu não consigo lembrar de um grande líder, desde Paulo, que até hoje não tenha se recusado. Assim, Deus, eu não mereço. Se você olhar para o versículo 11, Moisés responde logo, irmãos. Verso 11: quem sou eu para tirar, ou para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Em algum momento, irmãos, durante o nosso preparo, o nosso chamado, nós muitas vezes afirmamos, pergunta a um presbítero, pergunta a um diácono, quando foi chamado por Deus, pergunta para um líder de pequeno grupo, pergunta para alguém que ensina na escola dominical, pergunta para alguém que exerce ministério de liderança na igreja. Muitas vezes nós afirmamos quem somos. Nós não somos nada, irmãos. Já nos diz a palavra, Deus pega as coisas simples deste mundo para confundir as que são, porque a glória pertence a Deus. Aleluia. Moisés ficou impactado, impressionado. Eu lembro, irmãos, da experiência de um grande homem na história, que é tão significativo para a gente, Martinho Lutero. Se você estudar a biografia de Martinho Lutero, os historiadores irão dizer que, longe de ser um homem com uma visão abrangente da reforma, e longe de ter um plano preparado para executar a reforma, Lutero lutou penosamente pela conscientização do plano da salvação e ficou surpreso por iniciar o movimento, que alguns chamam de movimento cataclísmico do século XVI, que hoje nós chamamos de reforma protestante. Olha aqui para mim, querido, naquele dia comum, Lutero não bateu no peito dizendo: o que eu vou fazer hoje vai revolucionar a história da igreja, mas Deus levanta pessoas simples, sabe para quê? Para que a glória seja dada àquele que é o dono da história. Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus por isso. Deus envia pessoas comuns. Moisés disse: quem sou eu, Deus? Vamos terminar a pregação, irmãos. Há uma terceira verdade. Além de chamar pessoas simples em dias comuns, pessoas comuns, além de enviar pessoas comuns, Deus cuida de pessoas comuns. Aleluia. O mesmo Deus que chama é o Deus que cuida. A última verdade nesse texto encontra-se do versículo 12 ao versículo 15 que nós lemos. Interessante, irmãos. Não importava, isso eu acho interessante, impressionante, não importava o que Moisés pensava sobre si mesmo, ou o que os outros achavam a respeito dele. E em muitos momentos eu pensei sobre isso: o que os outros, eu fui chamado para ser pastor, o que vão pensar de mim? Deus não quer saber disso, irmãos. Deus é que tem um controle. É Deus que chama, é Deus que prepara, é Deus que cuida. Deus havia falado a Moisés. Moisés não precisaria de outra garantia. Foi Deus que chamou Moisés para aquela missão. Olha para o versículo 12, pois o versículo 12 é um divisor de águas. Quando Moisés questiona, quando Moisés diz: quem sou eu? Olha o que Deus vai dizer a Moisés. Eu quero que você leia comigo a parte A desse versículo 12. Toda a igreja: Deus lhe respondeu: eu serei
contigo. Mais uma vez, Deus lhe respondeu: eu serei. Em outras palavras, sabe o que essa palavra quer dizer? Isso basta. Deus está contigo, irmão, contigo, irmã, isso basta. Pastor, não tenho forças. Deus está contigo. Quando eu pensei nessas palavras, eu pensei em Josué. Quem não lembra de Josué? Há uma lógica aqui da história, uma linha condutora. Quem foi Josué? Josué foi o sucessor de quem? Moisés. Lembra quando Josué foi chamado? Eu não posso. Quem sou eu? O que é que Deus disse a Josué? Seja forte, seja corajoso. Eu sou contigo. Não temas, eu serei contigo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite? Não tenha medo. Aconteça o que acontecer, eu serei contigo. Aleluia. Deus conhece as nossas fragilidades, irmãos. Deus sabe que nós não aguentamos algumas pressões. Deus sabe que às vezes nós perdemos até o sono, irmãos. Nós oramos, nós clamamos, nós gritamos, e Deus diz: eu serei contigo. Irmãos, Deus cuida de pessoas comuns. Alguém pode imaginar, ninguém está me vendo aqui no templo. Deus está assim, Deus te conhece. Deus te trouxe aqui para esse lugar. Quem sabe você é uma pessoa acostumada a entrar naquelas portas ali, entra e sai, entra e sai. Deus te conhece. Deus sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Ao pensar sobre essa palavra abençoadora do eu serei contigo, eu quero lhe convidar a outro momento histórico do povo de Israel, ao capítulo 41 de Isaías. Vai rapidamente, e nós iremos voltar para o texto rapidamente. Isaías 41, versículo 10. Que texto abençoado, irmãos. Isaías 41, versículo 10. Presta atenção, essa é toda a nossa segurança que precisamos, toda. Os servos de Deus, eles precisam apoiar suas vidas nessa segurança do eu serei contigo. Olha para o capítulo 41, olha para o capítulo 10. O Deus, o nosso Redentor nos diz, vamos ler juntos? Verso 10, toda igreja: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Deus cuida de pessoas simples. Vai ainda para o capítulo 43, versículo 5. Olha para o texto, 43, 5. Livro de Isaías. Vamos ler mais uma vez, todos juntos. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Aqui nesse contexto era impossível ver essa realidade, esse ajuntamento, esse agregar. Deus resgatando a nação de Israel. Sabe o que Deus disse? Não tenham medo, eu sou com você, eu vou fazer isso, eu vou cuidar de vocês. É interessante, irmãos, às vezes nós até questionamos a Deus, a nossa capacidade de catequizar ideias, de ponderar, de pensar o que os outros estão pensando. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Moisés passou, e o verso 13 nos diz isso, lá do capítulo 3 de Êxodo. Diante dessa afirmação, já era suficiente, era para Moisés ficar quieto. Quem sabe, nós somos assim, nós questionamos, mas o que fulano vai pensar, mas o que é que eles vão ponderar? E Moisés faz isso lá no versículo 13, olha o texto. Disse Moisés a Deus: Deus, e quando eu chegar lá os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu vou dizer? É como se Moisés estava preventivamente dizendo: eles vão me questionar, eu vou voltar para o Egito, passei 40 anos, eu vou apresentar uma mensagem, eu queria explicações, Deus, o que é que eu vou dizer? É nesse momento que Deus revela o que está escrito no versículo 14. Eu quero lhe convidar a ler comigo o versículo 14. Toda igreja: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu estava lendo, irmãos, eu sei que vocês já ouviram muitas palavras dentro dessa afirmação:
eu sou o que sou. Eu estava analisando um pouco mais no idioma original, alguns comentaristas, e vendo e descobrindo exatamente essas palavras, essas letras em hebraico, que formam o nome, justamente essas palavras, Yahvé, eu sou. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte, presta atenção: eu sou o único ser de todo o universo com existência própria, infinito. Enviou você, Moisés. Você estará me representando. O eu sou enviou você. Diga isso a eles. Isso basta. Eu que estou lhe enviando. A palavra eu sou também revela para a gente, ao estudá-la, proclama aqui a autoexistência de Deus, a autossuficiência, a soberania, a eternidade de Deus. É como se nós pudéssemos traduzir literalmente: eu sou porque sou, eu serei porque eu serei, eu sou basta. Deus é suficiente para fazer cumprir todas as suas promessas. Se Deus te levantou, Moisés, creia, porque Ele abrirá portas, porque Ele haverá de confirmar as obras das suas mãos. Mas quem sou eu? Você não é nada, Moisés, mas o eu sou, que é autossuficiente, que é poderoso, que é eterno, que é soberano, estará no cuidado de todos os detalhes. Aleluia. Eu quero dizer isso hoje à noite. Pastor, quem sou eu para voltar para minha casa? Quem sou eu para voltar para o meu trabalho? Quem sou eu para enfrentar os desafios que eu tenho? O eu sou está contigo. Mas pastor, eu vou enfrentar um monte intransponível em casa, no trabalho, na igreja, na rua, no mundo, numa sociedade perdida. Querido, se o eu sou está contigo, presta atenção: no Senhor nós somos mais do que vencedores. Há em nós algum mérito? Não. E o texto termina dizendo: quem envia é o Senhor, quem cuida é o Senhor. Olha o que ele vai dizer no verso 15 para a gente fechar. Disse Deus ainda mais a Moisés. Se isso não bastasse, Moisés, eu estou dizendo que eu sou, estará contigo, e eu me basto, eu sou suficiente para te sustentar, para cuidar de você. Disse Deus ainda mais a Moisés. É como você foi abençoado na palavra do domingo, e você chega em casa e uma canção completa a mensagem, e um momento devocional diz: eita rapaz, eu ouvi uma palavra hoje, e antes de dormir, lendo a palavra, Deus completou a bênção. Deus disse a Moisés: eu tenho mais para você. Está achando pouco, querido? Tem mais para você. Olha, presta. O microfone parou e eu olhei aqui para o meu cronômetro. Eu estou empolgado hoje, tá, irmãos? Eu olhei aqui e disse: rapaz, misericórdia. Mas fica na bênção, tá certo? Deus é soberano, tá, irmãos? Então, quando parou, eu tenho um cronômetro que eu uso aqui, eu digo: realmente, ele está já gritando para dizer: pare. Mas presta atenção, para a gente fechar aqui. É como se Deus dissesse assim: olha, eu vou dar um plus para você. O Senhor, diz a palavra assim, e disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Vamos ler juntos, para a gente fechar? O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que coisa fantástica, irmãos. Sabe o que esse texto traz ao nosso entendimento? É que o Deus da aliança, há um relacionamento filial de um pai que cuida, que faz alianças, que prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. Ele traz aqui a reflexão de Moisés: Moisés, eu sou Deus que fiz aliança com os vossos pais. Diga isso a eles. Eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. Há uma linha condutora na história que revela-nos isso. Olha, esse povo tem que me adorar, esse povo vai reconhecer que eu sou Deus que fiz alianças. Presta atenção, querido, antes mesmo de nascermos, Deus já havia nos amado. Aleluia. Deus tem aliança eterna conosco. E eu concluo dizendo isso ao teu coração hoje à noite. Deus fala em dias comuns, com pessoas comuns. Deus envia pessoas comuns, e Deus cuida de maneira fiel de pessoas como eu e você, comuns, porque Ele tem cuidado de nós. E a promessa é: até a volta
de Jesus, Deus, o Senhor, estará conosco todos os dias. Aleluia.